Fala Reds, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Apenas um Red. Eu sou o Rick, estou aqui com o Lucas para gravar finalmente um novo vídeo, né? Depois de o que, Lucas? Quase 2 meses? Quase 2 meses aí de intervalo, né? Que teve muita coisa que aconteceu, principalmente no Liverpool, né? Mas também no mundo todo. A gente teve Copa do Mundo, intervalo de temporada, então a gente ficou um pouco sumido, né? Aqui do YouTube, principalmente, mas a gente esteve assim. De marcha lenta, né? Ali no Twitter, principalmente, e também no Instagram. Eu postei alguns reels lá no Instagram. Quem segue a gente lá no Instagram sabe que a gente apareceu por lá também. E já vou começar logo o papo semanal, né? Porque você já viu o título aí. É o novo quadro finalmente estreando aqui no canal. Falando que se você não segue o nosso perfil, tanto no Twitter quanto no Instagram, siga. Porque lá a gente tá sempre ativo. Aqui no YouTube, às vezes não dá tanto, porque não tem tanto conteúdo que possa ser gravado em vídeo. Então a gente some um pouco. Mas aqui, né, estamos. E no Instagram, estamos principalmente no Twitter, mas no Instagram também, tá, gente? O Lucas está sempre lá postando excelentes textos, também atualizando a galera. Segue também o perfil pessoal do Lucas também, que tá sempre também comentando sobre o Liverpool, o meu também. Vai estar tudo aí na descrição, tá bom, galera? Gente, voltamos. Eu já vou deixar logo o Lucas dar a saudação dele pra gente já encaminhar. Hoje o papo é longo, é estilo podcast mesmo, a gente vai falar sobre muita coisa, porque o último vídeo que a gente lançou foi o Slot demitido. Isso aí já é passado, é novela já, passado. Agora a gente vai falar sobre muita coisa que aconteceu, Copa do Mundo, Virtus, Barcola, Iraola, muita coisa. Então, Lucas, como é que você tá, meu mano? Boa noite, depois de tanto tempo. Boa noite, Rick. Boa noite a todos. Prazer estar aqui novamente depois de tanto tempo. Muita coisa aconteceu. Copa do Mundo começou, acabou. O Gomes já machucou também. Então, vamos falar de Liverpool, porque eu estava com bastante saudade, acredito que o Rick também, e assim como vocês. Então, vamos lá, vamos falar de Liverpool, porque tem muita coisa para a gente abordar e muita novidade e muita especulação também. O pessoal está bem empolgado com alguns nomes. A gente vai destrinchar bastante o que tem acontecido atualmente. Vamos lá. É isso. Tô de cenário novo, tá? O estilo da webcam é parecido com o último vídeo que a gente lançou. Então, coisa nova, capítulo novo. E hoje a gente vai estrear, né, o quadro, como eu falei, né, do Papo Semanal, né? Que é uma coisa que já tinham sugerido pra gente nas nossas últimas lives. A gente ia colocar a implementação, só que a gente falou assim, vamos esperar a próxima temporada começar e a gente começa com esse quadro. Então assim, a gente pretende fazer isso aqui um papo realmente semanal. Entre quarta e quinta-feira a gente vai estar lançando, né, esses episódios de 1 hora, falando assim, gente, sobre tudo. A gente vai dizer, tem uns tópicos aí, claro, mas a gente vai falar sobre tudo acerca do Liverpool. A primeira coisa que a gente vai falar, né, claro, que a gente não falou no canal ainda oficialmente, é sobre Andoni Iraola, né? A gente falou tanto aqui sobre, depois que o Slot foi demitido, a gente falou nos nossos grupos, no Twitter também, sobre acerca dos candidatos, né, que ficaram disponíveis para o Liverpool contratar, só que o candidato que era o mais favorito acabou realmente se concretizando, que foi o Iraola. A gente chegou a falar do Pierre Sade, né, que o Lucas me apresentou, e eu dei uma pesquisada, fiquei fã do cara. O cara acabou assinando com o Crystal Palace, né, Lucas? Foi com o Crystal Palace? Então, assinou com o Crystal Palace e o Iraola veio assinar com a gente, né? E assim, quem estava esperando o Xabi Alonso, ele assinou até antes da temporada acabar com o Arne Slot. Então, assim, já foi, Xabi Alonso, novela. E assim, eu acho que ficou muito claro porque, né, que o Richard Hughes, que é amigo do Iraola, escolheu, né, o Iraola como principal, além dele ser um grande amigo dele, né, Lucas? Ele também compactua muito com o estilo que o Liverpool vinha praticando antes do Arne Slot, né, que é um estilo muito parecido com o Klopp, né, de um futebol mais vertical, um futebol que é mais emocionante, se é assim que eu posso dizer, onde o time ele abre bastante para o time adversário subir a sua linha, mas que sai em transições muito rápido, sai em poucos toques, né, de bola. Então, o Iraola mostrou bastante isso, né, no Bournemouth, né, claro, com as limitações do elenco que ele tinha, mas que também, né, teve bastante qualidade, né, na temporada. Não à toa terminou onde terminou, na classificação da Premier League. Então, dito isso, ele chega
para devolver ao Liverpool, né, aquilo que muita gente vinha pedindo, aquilo que o Salah polemizou na sua postagem, que é um futebol mais intenso, que, claro, a gente sabe, né, Lucas, o Slot não estava apresentando já tinha um tempo, o Liverpool estava mais pragmático. O que você tem a dizer sobre isso, mano? Bom, vamos lá. O Iraola é o nome da vez, o nome do momento, e acabou se concretizando. Eu vou dar uma ênfase uma palavra que você usou, que é parecido. Ele é parecido com o Klopp, ele não é igual. Algumas pessoas precisam acordar e entender que existe uma diferença abissal entre parecer e ser. Inclusive, acredito eu que muitas das pessoas que pediram o Iraola, e eu não estava incluso nelas, pediram por conta de ele ter uma semelhança com o Klopp e acharem que ele traria o Liverpool de volta, o Liverpool do Klopp. Eu acho isso bastante perigoso. Não só para o Liverpool, mas como para o próprio Iraola. Porque, como nós podemos ver com o próprio Arne Slot, ele foi vítima do passado. As pessoas viviam comparando o trabalho dele com o do Klopp, ainda que não tivesse nada a ver. O Slot, na apresentação dele, falou que ele tinha uma característica completamente diferente, a escola dele era diferente, como ficou evidente depois. O Iraola é semelhante, ele não é igual. Então, se as pessoas continuarem com a sombra do Klopp para todo treinador que vier ao Liverpool, eu acho que é nocivo para quem está no comando. E como eu não fiz isso com o Arne Slot, obviamente eu não farei isso com o Iraola. Dito tudo isso, é empolgante, porque ele revive algumas coisas que nós sentimos falta. Os jogos de pré-temporada, obviamente que são níveis completamente diferentes do que a gente vai enfrentar ao longo do ano, mas a intensidade aparentemente voltou. Eu queria até mandar um abraço pro Nilo, acredito que ele vai assistir o vídeo, a gente conversou sobre isso, e a gente brincou que é fácil fazer o Comas correr, é fácil fazer o Skelon correr, etc. Ou seja, a gente está falando dos jogos. Eu quero ver o que o Iraola vai fazer em relação ao Wirtz, ao Isaac, ao Tite, se esses caras vão correr, porque o Iraola, a grande capacidade dele é fazer com que o sistema seja a força do time. Não à toa, ele até deu uma entrevista recente onde ele exalta bastante o Rodri e cita que a escola espanhola ela tem facilidade em competições coletivas. Tanto é que competições onde o time é colocado em primeiro plano, a Espanha costuma conquistar coisas relevantes. Já individualmente ele citou que é um pouco difícil, porque a cultura espanhola tende a colocar o coletivo em primeiro lugar. E aí ele cita o Rodri, que talvez seja aquele jogador que não faz o gol, que não dá o passe decisivo, mas que joga por todo o time e acaba se destacando de forma invisível. Que é aquele cara que quando você tira do time você sente falta, mas quando ele tá jogando talvez ele não é tão exaltado. Então eu acho que é importante levar isso em consideração, e isso é bastante animador, porque eu nunca enxerguei no Liverpool um time que fosse de alguém. Ah, é o Liverpool do Salah. Não. Ah, é o Liverpool do Mané. Também não. Coutinho, etc. Não, é o Liverpool do Liverpool. Era um coletivo. E eu acho que quanto mais isso for evidenciado, melhor. E aí a gente vai destrinchar mais para frente a questão de contratação, questão de protagonismo e tudo mais. Então, eu confesso que não era a minha escolha, acho que o Rick já está cansado de saber disso, a gente já conversou muito sobre, mas é empolgante. Toda mudança é uma surpresa, é uma espera de algo desconhecido, e como eu costumo fazer com tudo na minha vida, eu não coloco expectativas e nem defino sucesso ou insucesso de ninguém. Então, Exatamente. O que está acontecendo, e no início eu confesso que é bastante empolgante, até porque ele está testando muitos jovens, e eu acho que talvez a gente acabe vendo muita garotada sendo introduzida no clube, no elenco atual, e diante da janela que a gente tem feito até agora, acho que vai ser importante. É isso, e assim, é o que eu falei, eu concordo em gênero, número e grau em tudo que você falou, né? Eu acho que a galera tentar fazer, tipo assim, o Klopp, cara, respeito máximo, eu ainda tô lendo o livro dele, né, agora, li uma parte muito emocionante da carreira dele no Mainz, que assim, ele tentou subir pra primeira divisão, se eu não me engano, foram 3 vezes. As 2 primeiras vezes, ele perdeu na última rodada. Não é perder o jogo, não. Ele perdeu por diferença, assim, de gol, sabe? Então, assim, eu respeito muito o que o Klopp passou e o legado que ele deixa no Liverpool. Ele devolve o Liverpool a um patamar que o Liverpool já não estava alcançando há muitos anos, né? E de treinador é meu ídolo máximo, ponto, tá ligado? Eu também. Só que, assim, a gente não tem que tomar cuidado pra gente não virar um United do 2.0, que é o United que ficou amarrado e preso ao legado do Ferguson, entendeu? E que todo treinador que ele tentava inicialmente puxar era um treinador focado no mesmo estilo que o Ferguson. Se é que o Ferguson tinha um estilo, ele era também um bom manager, né? Falando Identidade, também. pra ser sincero. Então, até hoje, o Ferguson, ele tem uma posição muito relevante ali no United.
entendeu? E acabou que o clube ficou preso a 2013, a 2012. Você tá entendendo? Dois parênteses em relação ao que eu falo. Primeiro, trazendo um pouco mais para a proximidade da gente, afinal de contas, nosso público é majoritariamente brasileiro, creio eu. O Flamengo, ele tinha no Jorge Jesus o que, de certa forma, nós tínhamos no Klopp, que é alguém que revolucionou o clube, conquistou muito, teve muito impacto, o futebol era exuberante. Todo e qualquer treinador que assumiu o Flamengo pós Jorge Jesus, ganhando ou não, ele foi comparado ao português. E Sim. mais, não teve paz para treinar. Basta a gente ver o que aconteceu com o Felipe Luiz. O Rogério Ceni, se eu não me engano, foi demitido na madrugada, sendo campeão brasileiro. O Dorival Júnior, campeão da Libertadores e Copa do Brasil, se não me engano, demitido. O Felipe Luiz... O Felipe Luiz foi até pior, ele foi campeão brasileiro, foi campeão da Libertadores, né? Com menos derrotas do que... Chegou na final do Mundial. Isso, chegou na final do Mundial e foi demitido, pô. Então, e a questão de mudança é o que eu costumo dizer. Quem clama por mudança não está totalmente errado. Mudança pode ser bom. O problema é que quando essa pessoa clama por mudança e não diz que pode ser pior, eu acho perigoso. Sim, então, sim. Só esses dois parênteses. Primeiro, em relação ao Flamengo, que eu não gostaria que o Flamengo simulasse o que o Flamengo faz, porque eu acho nocivo não só para o clube, mas para a torcida, porque eu tenho alguns amigos que são flamenguistas, e, no meu ponto de vista, o jeito que eles encaram o futebol é nocivo. Porque se eles ganham, eles não fizeram mais que obrigação, e se eles perdem, o vexame. Ou seja, o prazer pelo jogo acabou. Com certeza. Ou eles conquistam o Campeonato Brasileiro com 38 vitórias e com 200 pontos na frente do adversário, ou não valeu a pena. Ou eles perder mais um Campeonato Brasileiro, ou não serve. Então eu acho que é muito nocivo. E em relação ao Manchester United, o lado bom do Liverpool, no meu ponto de vista, é que aparentemente a gente definiu um foco. A gente definiu uma rota. Queremos jogar dessa forma. Coisa que o United pós-Ferguson nunca fez. É só a gente ver os treinadores que foram contratados lá, que nenhum combina com o outro. Assim, eu acho que assim... E ali em diante. A parte dos torcedores que querem a volta de um futebol mais intenso, que quer realmente um Klopp 2.0, eu acho que não é a maioria. Eu acho que assim, a galera quer voltar realmente a se alegrar ver o Liverpool jogar em campo. Porque assim, cara, sendo bem sincero, eu não sei a tua opinião, acho que a gente discorda disso, mas eu tava de saco cheio de ver o Liverpool do Slot jogar, mano. Era um Liverpool muito maçante, era um Liverpool porque assim, eu não conseguia. Eu pegava o celular a cada 3 minutos pra ver um tweet, porque tava chato de assistir futebol. E eu vou falar, eu achei mais interessante assistir o jogo do Sunderland, contra o Sunderland agora no primeiro jogo da temporada, né, que foi um time mais misto. O jogo contra o Wrexham foi um jogo que era mais a base mesmo, só tinha o Szoboszlai e o Kerkez ali, se eu não me engano, né? Foi muito mais interessante de ver o Sunderland agora contra o Liverpool no primeiro jogo da temporada do que quase metade do final dessa temporada agora, sabe? Então, mais intensidade. Eu não tô pedindo, assim, um Klopp 2.0, eu não tô pedindo um heavy metal, uma loucura, sabe? Eu tô pedindo um futebol mais legal de assistir, um futebol mais entretido, tipo, igual na Copa do Mundo. Pô, teve jogos excelentes na Copa do Mundo. Gente, vou te falar, tinha tempo que eu não pulava e gritava, tipo assim, tirando os jogos do Brasil, porque os jogos do Brasil a gente vai torcer de qualquer jeito, mas assim, fazia tempo que eu não pulava e gritava por um jogo de futebol assim, desse jeito, sabe? Então, eu acho que o Iraola é mais uma chamada desse ponto, pelo menos pela maioria da torcida. Eu tô frescor, uma mudança, arejar o ambiente, trazer... O que vai me deixar mais feliz é ele devolver essa intensidade, sem querer necessariamente copiar o Klopp e fazer uma era dele. Sim. Já pensou? Daqui a 3 anos a gente tá falando, sei lá, de 2 Premier League que ele ganhou e uma Champions que a gente chegou na final e ganhou. Ou uma Champions que a gente chegou na final e nem ganhou, mas chegou na final, tá ligado? Só uma questão em relação ao Iraola e o Arne Slot. A gente conversou sobre o Arne Slot acho que diversas vezes. A gente não concorda em relação a tudo, obviamente. Sim. Mas a gente concordava que o jogo era moroso, era maçante e era chato. Sim. Talvez o nosso, não digo nem o nosso ponto de divergência, porque a gente também concordava nisso, mas o ponto de divergência meu em relação a muitas pessoas que falavam que o Slot tinha um jogo moroso, etc, era a razão do jogo ser dessa forma. E aí é um ponto que eu continuo abordando em relação ao Iraola. O elenco atual, hoje, por mais que ele consiga jogar com um pouco mais de intensidade, ainda assim, quando for com o adversário qualificado de alto calibre, as lacunas vão ficar evidentes porque, de novo, o elenco não comporta o tipo de jogo que o Iraola quer fazer. Não comporta. Não comporta. Então, é o que eu batia na tecla em relação ao Slot. O problema com o Slot principal foi mudança de foco e não entendimento do que deveria ser feito. Isso aí. Porque a gente vai falar mais pra frente do Barcola. O Barcola, como que é?
é até curioso, eu vou até querer falar sobre isso mais tarde, nem vou abordar tanto, mas quando o time contratou Isaac, Ekitike, etc., pensei eu, a FSG entendeu que não tem como substituir o Salah, de fato não tem, a gente está vendo isso agora na prática, então é mais fácil encontrar um atacante que te entregue 20, 25 gols do que um ponta que faça isso. Ponta não tem. A gente está vendo isso na prática. Então, entendi como trouxemos o Isaac, trouxemos o Ekitike, vamos mudar nossa postura e jogar com 2 atacantes. Ou abordar mais o jogo pelo meio. O atacante será a referência. Me enganei. Todos nós fomos enganados. Então, quando a gente tem esse tipo de situação, a gente entende que as importâncias dos jogadores acabam fluindo de forma diferente. E, novamente, com a ausência do Salah, a gente tem que encontrar esse nome. Sim. E aí eu acho que isso vai acabar pegando um pouco em relação à coesão do elenco de novo. Mas Eu acho que assim, já emendando o papo, né, em outro assunto, eu acho que com a saída do Salah, né, eu acho que novos nomes vão surgir e não necessariamente será da mesma posição. Eu acho que isso que a galera tá esperando não vai chegar, entendeu? Eu acho que não será. Hã? Eu acho que, inclusive, não será da mesma posição. Exatamente, porque o Salah também não foi uma coisa assim que a gente comprou já sabendo que ele ia se tornar o grande ídolo, né? Foi uma surpresa também. E eu acho que boa parte desse papel não será, no Liverpool, pelo menos que eu tô enxergando agora, a curto prazo, curto, médio prazo, posso estar errado, não vai ser necessariamente em uma pessoa só. Eu acho que vai ser meio que fragmentado em diversas pessoas. Por exemplo, eu acho que vai ser a volta do que a gente vai ver, talvez. O que o Iraola disse hoje vai me contradizer, né? Que a gente vai chegar nesse ponto aí, mas com o Szoboszlai assumindo, né, boa parte do protagonismo, porque vamos ser sinceros aqui, é a última temporada do Van Dijk pelo Liverpool. É quase certo isso. O que tudo indica sim. Algo que tudo indica é a última temporada dele pelo Liverpool. Então, assim, quem deve assumir a capitania, que já está assumindo agora na pré-temporada, né, no jogo de ontem ele foi capitão, é o Szoboszlai. Então, a gente pode ver uma volta do que a gente via de referência no Liverpool do Gerrard, que é um cara de referência no meio-campo, que vai ser o Szoboszlai, se continuar mantendo essa qualidade que ele demonstrou, esse absurdo que ele mostrou na temporada passada, e fragmentado em outras pessoas. Por exemplo, era o Gerrard e o Fernando Torres. Era o Gerrard e o Soares. Sabe? Era o Gerrard e o Coutinho. Sacou? São, tipo assim, características que não vão ficar só em uma pessoa, sabe? Tipo assim, o Salah era estrela máxima. A gente tem ídolos, claro, junto com o Salah, mas, tipo assim, se o Salah não está em campo, o Liverpool já não tem a sua estrela principal, sacou? E eu acho que com o Szoboszlai assumindo esse protagonismo e tendo outras pessoas para assumir uma artilharia ou outra coisa do tipo, possa ser que voltemos ao Liverpool na primeira década de 10, né? Que é um cara que é referência, que é o meio-campista, e um atacante muito bom. Pode ser o Barcola, pode ser o Isaac, pode ser eu espero que seja o Isaac. Pode ser até o próprio Ingo Moura na ponta direita, que a gente viu, né, na temporada. Mas, enfim, o que tu acha disso, Lucas? Tu concorda com isso que eu tô falando? Eu acho que é o ponto de partida que o Liverpool deveria adotar. Porque, de novo, o mercado é uma selva. A gente tem visto valores absurdos dos jogadores que anos atrás custariam menos da metade do que são comprados hoje. E eu até achei curioso, eu tive uma conversa no Twitter, uma conversa no Twitter de algumas, em que o rapaz em questão, peço até desculpa, eu não vou lembrar o nome do perfil dele, mas depois se eu lembrar eu coloco aqui nos comentários, ele falou que o Barcola será contratado como não protagonista, que ele será um operário. Eu não sei quanto ao Rick, mas eu sou da época que o operário era conhecido como o Ataru Endo. E custava o valor do Endo. Isso aí. O perdão do trocadilho. Mas, se você aponta que um operário vai custar 100, 120 milhões, eu acho que o mercado perdeu completamente a noção. Não, e nem diria só o mercado, eu diria que a torcida também. O mercado porque se alguém diz que o meu clube de coração vai contratar um jogador por mais de 100 milhões e ele não será o protagonista ou 2, eu já considero a contratação um absurdo por si só. Porque se um jogador desse calibre, e sejamos sinceros, o Barcola só é cogitado por esse valor, pelo nível que ele atinge, por mais que ele não seja o ápice do talento e nem esteja pronto, nem poderia estar com 23 anos, mas ele joga em alto nível e disputa a posição com grandes jogadores. Não é à toa que ele também foi convocado para a seleção francesa e em vários momentos foi até titular. Então, ele é um jogador de destaque.
Se ele chega com esse perfil, com esse valor, e eu não posso cobrar dele alguém que vai resolver os jogos, porque ele é um mero operário, eu acho que a contratação está completamente descabida, e eu nem acho que é a visão do Lepo, eu digo que é a visão do torcedor. Porque é o que eu tenho ouvido, ele vai chegar, mas ele não vai ser o protagonista. Ele vai chegar, mas ele vai ser uma peça a mais. Essa cara. Eu prefiro diluir esse valor em outros jogadores. E aí as pessoas usam como argumento, mas o Clicêncio Summerville foi contratado por 80, e também não é esse jogador todo. Fulano de tal foi contratado por 40, não é esse jogador todo. É exatamente isso. O meu papel é de torcedor e comentar o que eu vejo. Quem tem que trabalhar a contratação é o scout. São eles que têm que encontrar as opções. Eu acho o Barcola um alvo muito fácil. É midiático, é caro, tá em final de contrato, entre aspas, quer sair, a gente precisa de um ponta. A gente vai pegar em quem? No óbvio? Exatamente. E, de novo, é um óbvio, já antecipando o assunto, até pedindo desculpa pro Rick, Não, é um óbvio contraditório, porque se a gente perde a referência do ataque, que é um ponta direita, e foca num ponta esquerda, que em tese vai jogar improvisado, ou vai fazer com que nossa principal joia jogue improvisado, do meu ponto de vista é um erro grosseiro. Em contrapartida, eu não sou o Iraola, e hoje ele deu uma entrevista falando que pretende e deseja que os pontas dele joguem em ambos os lados. Novamente mirando o PSG. Não só o PSG também, né? Mas também mirando o nosso atual elenco, que tem um claro pêndulo mais para a esquerda, porque a gente tem 300 opções na direita, na esquerda, e na direita a gente tem 2 ou 3, sabe? Então... Eu acho interessante? Acho. Na prática, será? Não sei. Torço para que seja. Só que tem um porém, que eu até já comentei com algumas pessoas. A Liga Francesa é basicamente um teste para o PSG. O poder aquisitivo deles é muito maior que o nosso. Então eles conseguem oferecer mais dinheiro, pagar mais caro e não ter uma dificuldade para ocupar outras posições caso contrate um jogador muito caro. E acho que já passou da hora da gente deixar esse elefante na sala e citar que o PSG não é low profile. Não é porque o Mbappé saiu de lá que eles são low profile, só pelos gastos que eles tiveram ao longo da janela. Baixo, Kvaratskhelia, etc. São jogadores caros. João Neves, então não é como se o PSG tivesse liberado o Mbappé e contratado, sei lá, se tem alguém aí no comentário. Não é essa a questão, eles contrataram jogadores caros, montaram um elenco caro, só que ele é mais coeso. Já o nosso clube foi por outro caminho, ele contratou jogadores caros, midiáticos. E quando você tem muitos jogadores midiáticos, a tendência é que o time não se encaixe. E que eu também vejo que o PSG, ele tem uma safra boa, né? Se você perceber, os caras que se destacaram no PSG atualmente, né, tirando o Dembélé, né, o Kvaratskhelia, o Barcola, vieram de times que eram times que não são tão midiáticos. Mas eu não acho que ele contratou já mirando que eles iam virar o que eles viraram. Pelo menos eu não acho isso. E o Dembélé é o caso de que o cara deu uma reviravolta na carreira. Foi pra lá porque não tinha mais pra onde ir. A mentalidade. Exatamente, entendeu? Isso acabou dando certo. Foi um conjunto de fatores. Não tô dizendo que a comissão técnica deles não tem nenhum mérito. Com certeza tem. Eles não são brincadeira, principalmente o investimento que aquele time tem. Mas também não pode dizer que é uma coisa assim, que eles já sabiam exatamente o que eles estavam fazendo. Não, gente, desculpa. Não Até porque teve muito acerto e erro. Basta ver o Gatti, por exemplo. O Gatti foi contratado a peso de ouro, não deu certo e hoje em dia está encostado no Manchester United. Exatamente. Em relação ao PSG, eles também têm um fator que é muito importante, que se assemelha ao Bayern de Munique de outrora. Eles têm um poder aquisitivo que faz com que eles sejam um clube predador. Eles vão na liga, pinçam os principais jogadores dos rivais franceses e compram. Caso, Désiré Doué, Mbappé, o Akriouche agora, que deve ser contratado por 50 milhões. Então, o jogador se destaca no time francês, ele além de enfraquecer o seu rival, ele fortalece o seu clube com talentos franceses. Exatamente. Coisa que ele não consegue fazer, porque se surge um Elliot Anderson, primeiramente no Newcastle e posteriormente no Nottingham Forest, ok, o Liverpool tem interesse, certo, mas o Arsenal tem interesse, o United tem interesse, o City tem interesse. Mas o City também é muito competitivo, né? Aqui não é uma liga de farmar, aqui não é uma liga farm igual La Liga, igual também a Alemanha, porque o Bayern de Munique faz isso nos últimos 10 anos, entendeu? Por isso, PSG e tal. Exatamente. E tipo assim, vou mudando um pouco de assunto, né? Só para seguir os tópicos aqui, mas também misturando um pouco os assuntos. A gente teve Copa do Mundo, né, gente? Vamos falar um pouquinho sobre a Copa do Mundo, mas especificamente, obviamente, né, os jogadores do Liverpool na Copa do Mundo. A gente teve alguns destaques, a gente teve alguns bons momentos, mas a gente também teve zebras que também encostaram, né, em jogadores do Liverpool, né? Eu acho que eu queria começar pelos destaques. Ô, Lucas,
Cita pelo menos um nome aí de destaque que você achou nessa Copa aí de jogador do Liverpool. McAllister. McAllister pra você foi um jogador bastante de destaque, Para né? mim Porque, foi o óbvio. principal jogador do Liverpool na Copa do Mundo, porque além dele demonstrar que ele não está esgotado e que num ecossistema onde o favoreça, ele é um jogador muito importante, porque a gente vai citar que a seleção argentina chegou aos trancos e barrancos, e de fato aconteceu, e aí não vou entrar no mérito se teve erro de arbitragem ou não, acho que isso aí fica para quem quiser. Não, isso aí Mas o McAllister foi muito protegido pelo Leandro Paredes, que é um jogador que na seleção tem um nível acima. Então, quando o McAllister joga na posição dele com peças que podem protegê-lo, ele é um jogador completamente diferente. Quando ele é essa primeira barreira, quando ele é o combatente, pelo fato dele ter dificuldade para cobrir grande área, acaba sendo prejudicial. Não à toa, o destaque do McAllister que o fez ser contratado pelo Liverpool foi ao lado do Caicedo, que é um monstro de jogador. Então tem sempre alguém protegendo isso para que o pé não fluindo. Eu também vi o McAllister também um pouco combativo, tá? Mais do que nessa temporada. Tem que ser. Exatamente, eu vi o McAllister diferente e eu gostei disso, tá? Eu vi o McAllister mais combativo, vi o McAllister, assim, que eu posso dizer, mais raçudo, né? Nessa Argentina, e me alegrou bastante, né? Vocês sabem que, assim, eu já fui mais fã do McAllister, né? Hoje em dia eu não sou tanto, mas eu fiquei bastante surpreso. Agora, falando de mim aqui, um destaque, né? Que eu quero levar, né? Porque, claro, né? Eu sou fãzaço, o pessoal nos grupos, os pessoas até me zoam e tal, é o Alisson. Que todo mundo dava nada pelo Alisson, né? E serviu para calar a boca de muita gente. Cara, eu dou graças a Deus que essa Copa serviu. Tudo bem que da mesma forma, o todo ainda continua negativo. Mas essa Copa serviu para limpar muito a imagem do Alisson perante a seleção brasileira. Porque ele fez uma Copa muito boa. Sabe? Foi uma Copa que, assim, muitos davam, não, qualquer bola que for, no gol é gol. E etc, etc. Tirando o primeiro jogo, que teve, sim, na minha visão, uma falha dele em conjunto com a zaga do Brasil, com o gol do Marrocos, todos os outros jogos, os gols que foram gols difíceis de pegar. Foram bolas difíceis de pegar. Exceto para o Augusto Souza, que pegaria com certeza aquele chute do Rafa. Exatamente. Agora, por exemplo, contra o Haiti, contra a Escócia, né, contra o Japão, contra a Noruega também, né, que foi o nosso último jogo, o Alisson fez excelentes partidas, sabe? Muito boas partidas. Só que eu queria destacar realmente uma coisa que o pessoal falou, e de fato é uma coisa que você olha e observa nisso, no Alisson, que é a fraqueza dele perante as bolas rasteiras, né? O Alisson, ele tem uma dificuldade de pegar bolas rasteiras, né? Ele pode ver que a maioria dos gols que ele tomou foram dessa forma, inclusive teve um gol que foi bem parecido até com o do De Bruyne, na Copa de 18, né? Contra a Bélgica. Mas, num todo, gente, o Alisson fez defesaças, sabe? Defesas muito boas. Defesas que eu falo até que se fosse o Dibu Martínez fazendo, a galera aqui no Brasil... Não faz, diga-se de passagem. Ele não faz. Ele não faz. A galera, nossa, por que o Brasil não tem um goleiro assim? E sem falar que o Dibu Martínez, na final, ficou com uma boa impressão, mas todas as bolas foram em cima dele. A única bola que não foi em cima dele, que era difícil, ele não pega, que é o gol. Permita-me 2 comentários em relação ao Alisson. O primeiro é uma frase que eu costumo usar com bastante frequência, infelizmente, é que o lixo de alguns é o ouro de outros. Exato. Que aconteceu no nosso elenco. Eu vi uma coisa semelhante em relação à Inglaterra. Após a eliminação para a Argentina, que foi vexatório, torcedores da Inglaterra disseram que o Harry Kane é um fracassado. Ele não tem nível para jogar na seleção, ou que ele representa fracasso. O cara literalmente levou o time para carrega a Inglaterra. Pô, pelo amor de Deus. Isso é de uma, vamos usar o termo correto, isso é de uma sacanagem tão grande que nessas horas a única vontade que você tem, caso pudesse, é pegar o telefone e ligar pro cara e falar, cara, para. Eu sei que você tem um sonho, eu sei que é seu desejo de ser campeão para sua seleção, mas nem vale a pena. Não vale a pena jogar para essas pessoas. E a mesma coisa que eu penso em relação ao Alisson. O Alisson seria titular em qualquer seleção do mundo, talvez não só da Bélgica. Talvez não só da Bélgica. Ele seria, vamos dizer que não, o Dibu seria titular na Argentina e não fosse o Alisson por causa da Copa do Mundo. Duvido. Pessoal, tudo bem que o Dibu em momentos decisivos ele cresce, ele é um pegador de pênalti, etc, etc. Ele tem no seu currículo uma Copa do Mundo onde ele foi fundamental, ninguém tira o mérito dele, é um grande goleiro. Inclusive é o goleiro que você odeia no time adversário e adora ele no seu. Todo mundo sabe disso. Só que não existe comparação entre o Alisson e o Dibu. Assim como não existe comparação entre, por exemplo, o Nai Simon e o Alisson. E aí eu gostaria de discordar do Rick. Mas ele tem dificuldade para pegar bolas rasteiras. Me lembra muito o Mamadaashvili.
o Caicedo acerta uma pedrada no meio da área, no ângulo, e dizem que o Coelho chama gol. A gente levou um gol agora na pré-temporada numa cacetada do FA no ângulo também, e aí diz, mas o Mamardashvili chama gol. Eu concordo, mas aí eu pego, Mas por exemplo... Mas foi um golaço, mano, pelo amor de Deus. Bem, é onde eu quero chegar. O gol do De Bruyne, a marcação do Marcelo é risível. Não, é risível, isso eu falo, isso é O fato. gol do Haaland, a marcação do Danilo é risível. Aí o cara é uma máquina de fazer gol, tem um chute extremamente potente e ainda dá uma liberdade, aí a bola vai na bochecha da rede e o goleiro não pega. Tá vendo? Quando vai no gol, entra. Mas poderiam fazer alguma coisa. O goleiro é a última defesa. Basicamente é como se fosse o seguinte, as pessoas querem que a seleção brasileira seja basicamente o seguinte, você tem um cofre na sua casa. Normalmente você coloca dentro de uma parede escondido. A seleção brasileira não. E o Liverpool muitas vezes não. Ele pega o cofre, coloca na rua. Isso. E quando é roubado, se pergunta, me roubaram? É óbvio. Diversas vezes na temporada passada, o meio campo do Liverpool não dava combate. Os zagueiros ficavam observando a jogada. Os laterais não faziam nada. O jogador qualquer, eu não vou entrar no mérito do nome, só vocês verem os gols que a gente levou. É do De Bruyne, do Haaland até o... Qualquer um do time que caiu foi rebaixado. Deu uma cacetada no meio da área e foi a bola no ângulo. É o que eu falo pro Rick. Se o time te convida a atacar, você vai atacar. E aí foi o que eu falei em relação à Inglaterra. E foi o que o Ancelotti fez o jogo todo, a Copa toda. Muita gente criticou o Thomas Tuchel, entrando no mérito da seleção inglesa. Muita gente criticou o Thomas Tuchel. Ele recuou o time cedo demais, etc, etc. Primeiro, o time foi moldado para a transição. Então eles não vão segurar a bola. Eles vão jogar em transição. Segundo, ele foi mudando a escalação, mas ficou evidente que ele queria o quê? Justamente que a Argentina cruzasse a bola na área. Afinal de contas, você não coloca um lateral de 1,98 e um zagueiro de 2,1 de altura para ficar cortando bola por baixo. Só que aí, o seu volante fixo na entrada da área tem a brilhante ideia de sair da entrada da área para cortar um cruzamento do Messi, onde claramente o treinador quer que ele cruze, ele abre a entrada da área, libera o espaço, o jogador chuta e é gol. Então, aquele negócio, se você está desesperado com a faca no pescoço e o seu adversário te convida a atacá-lo, o óbvio, o natural é que você o ataque. E às vezes, muitas das vezes, você acerta o gol. Foi o que o Enzo fez, foi o que o jogador do Fulham fez contra a gente no final do jogo, onde a defesa do Liverpool fez exatamente o que a defesa da Inglaterra fez. Entrou na área, não ficou ninguém protegendo e ele olhou pra frente e falou, ninguém vai me marcar? O tempo tá acabando? Segura minha pedrada. Soltou o pé, bola na gaveta. O Enzo, gol. E aí, moral embaixo, time todo retrancado, jogadores defensivos, acabou o jogo. Então, o futebol também não é só tática, não é só formação, etc. É muito mental. Se você foi programado para fazer uma coisa e você não faz, você será punido. O seu adversário está desesperado. E se você o convida a atacar, se alguém está desesperado, ele vai te atacar. Então, só esse pequeno parênteses, então, em relação ao Alisson, eu acho isso. Se eu pudesse mandar uma mensagem pro Alisson, eu sei que isso aqui não vai chegar a ele. Não, mas Alisson, eu acho que ele obrigado por todos os serviços prestados, tanto no jogo quanto na seleção. Você é um dos motivos de eu assistir a seleção brasileira. Eu sinto muito de te ver defendendo nossa seleção. Infelizmente, a defesa não te ajuda muitas vezes. Afinal de contas, diziam que o Gabriel Magalhães conhecia o Haaland, o Dante também conhecia os alemães. Então, mas o ciclo do Alisson acabou mesmo. O Ancelotti deu uma entrevista, não sei se foi hoje. Porque é um grande goleiro. Não sei se foi anteriormente, né? Não sei se foi ontem. Ele deu que vai testar novos goleiros nesse ciclo. E provavelmente eu acho que ele não deve continuar. Mas eu acho que nem o Alisson quer mais, cara. Podemos ficar tranquilos porque temos Hugo Souza, Bento, etc. Pô, nem fala. Mudando de assunto, né? Falando também sobre Copa, mas agora falando sobre a nossa querida Holanda, né? Nossa de alguns, né? Eu gosto da Holanda porque temos mais 2 jogadores lá, né? 3 nossos lá. Justiçado Frimpong poderia ter ido. Exatamente, poderia ter ido. E vou te falar, a Holanda, pra mim, são 3 destaques bons, tá? Van Dijk, que fez uma boa Copa, marcou gol, inclusive. Gakpo, que teve partida que foi melhor, que assim, foi absurdo. Foram 2 gols e uma assistência. E o Gravenberch, que assim, tudo bem, foi dentre os 3, foi o que menos, assim, teve tanto destaque, assim, mas ainda assim teve boas partidas, né? Terminou o quê? Em quarta de final? Eu não tô lembrado. Perdeu pra... Acho que perdeu pra... Acho que perdeu pro Marrocos, isso. Os pênaltis. Isso aí. E assim, perdeu com o senhor Gakpo fazendo uma bela partida, marcando um gol e fazendo homenagem, né, ao seu filho, que ele perdeu, né, infelizmente, ainda no ventre da mãe.
e uma notícia muito triste, né? Nossos sentimentos pela família dele. Ele foi até muito emocionante, ele marcou o gol e todo o elenco da Holanda foi comemorar com ele, né? E a gente pode ver o quanto, né, o Van Dijk, ele ainda tem entregar, gente. Assim, eu admiro muito o Van Dijk, porque a fibra que ele tem, né, de ser tão constante, ele e o Salah, né, de serem tão constantes como eles são, né, faz com que ele se dê bem até hoje, cara. Ele marcou um golaço de cabeça, né, teve partida que ele foi destaque, se não me engano, foi contra o Japão, que é o jogaço, um dos primeiros jogos da Copa, que foi foi muito bom, acho que foi na segunda rodada ou foi a primeira rodada? Acho que foi no final da primeira rodada. Holanda e Japão, que foi 2-2, foi muito bom esse jogo, né? Pode falar. Sem clubismo, eu não troco o Van Dijk por nenhum zagueiro. E com clubismo também não. Então, por aí. O Van Dijk fez uma excelente Copa. Não é excelente não, mas assim, uma boa Copa, né? O Gakpo, pra mim, já fez uma excelente Copa, né? E o Gravenberch fez uma boa Copa, assim como o Van Dijk, né? O Gakpo fazendo gols aí, assistência pela ponta esquerda, e pela ponta esquerda continuou, tá? Só para deixar bem claro isso aqui. O senhor Gravenberch um pouco mais livre, mas bastante raçudo também, né? Deu para ver aquele Gravenberch um pouco do slot da primeira temporada, que fez uma excelente temporada, muito bom também. Agora, já que eu falei de Van Dijk e Salah, né? Vamos falar do Egito, né? Que o senhor Salah teve até o seu brilho ali no início da Copa, né? Mas depois ficou meio apagado. O que você acha, Lucas, do Salah no Egito? Eu lembro de uma Copa Africana das Nações onde eu realmente torci muito por Salah. É difícil. A seleção não ajuda muito. Tem alguns jogadores que até têm qualidade e conseguem desempenhar o futebol da melhor forma possível, mas no geral é escasso. Então é aquela coisa, você tem um craque absoluto, os outros jogadores não conseguem corresponder tanto e o Salah fica sobrecarregado. E às vezes quando ele consegue tirar um coelho da cartola, o seu companheiro acaba não concluindo da melhor forma possível. E na minha visão, né, assim, Egito injustiçado, né? Vou entrar nesse mérito aqui rapidinho. Eu achei que o árbitro foi rigoroso demais. Né, Foi um árbitro rigoroso de menos que o outro. Tensionou muito, direcionou muito a partida, né? Com a escolha dele em alguns lances ali. E eu acho que a gente poderia até ver um Egito surpreendendo, né? Mas ao mesmo tempo, se ganhasse da Argentina. Ao mesmo tempo, parafraseando o Maestro Júnior, que o YouTube não nos derrube, quando você enfia a faca no adversário, é bom que você rode. E aí a Argentina foi apenas perfurada e não finalizada. Exatamente. O agarra e o desespero que eles tinham que apresentar naquele momento, os deuses do futebol e outras tantas entidades, aí fica a critério de vocês. Eu vou te falar. Eu até lembrei que é uma parada agora, que a gente tá falando do Salah, mas ele não é mais jogador do Liverpool, tá, gente? Vale lembrar, a gente tá fazendo uma menção honrosa pra ele aqui. Mas ele não é mais oficialmente, mas sempre será. Sempre será nos nossos corações. Apenas deixando claro que algumas pessoas falaram, muitas principalmente páginas inglesas. O Salah não está acabado, o Salah ainda tinha linha pra Não, tem gente pedindo ele de volta, tá? Todos nós sabemos que o Salah não está acabado. Caso você esteja ouvindo meu cachorro, desculpa. Todos nós sabemos que o Salah não está acabado. Ao mesmo tempo, todos nós sabemos também que ele não está mais no nível de antes. E julgando que ele não está mais no nível de antes, duvido eu que até o Iraola utilizasse o Salah em todos os jogos. Até porque é humanamente impossível. Exatamente. E tendo a mentalidade que o Salah tem, ele não aceitaria ser reserva. A questão principal é essa, não é a qualidade, não é o que ele pode ou não entregar, porque a gente sabe que numa boa temporada ele vai fazer mais gol que todo mundo. A gente tem plena convicção disso. Nem que ele precise bater escanteio pra isso. Mas deixa dar espaço pra garotada também. É aquele negócio. Deixa a garotada fazer os gols dela. Vamos seguir em frente. Exato. Agradecer pelo que a gente viu, mas horizontes e aproveitando esse gancho, já que a gente tá falando de Copa do Mundo, citando jogadores do Liverpool, Rick, eu queria te fazer essa pergunta há alguns dias, mas guardei pra esse momento. E a Copa do Bacolá? Tá. Vamos lá, pra chegar nesse ponto, eu ia falar antes da decepção que é o Virtus. Não, porque o Virtus, na verdade, se o pessoal que acompanha nosso canal observar nossas últimas 36 lives, vão perceber que a fala do Virtus é exatamente a mesma. Insosso. Exatamente. Cara, que Copa decepcionante. Assim, eu achei a temporada dele ruim, a Copa eu achei pior. Então, assim, o Virtus nos primeiros jogos ali da fase de grupo teve seu destaque, tá? Teve seu destaque. Ele joga bem. Teve seu destaque. Se eu não me engano, teve um jogo que ele marcou 2 gols, não foi?
Não sei se foi isso. Ou se foi. A Alemanha, Não, acho que foi a. Ele marcou 2 gols, foi você a eliminação pro Paraguai. É amistoso da pré-Copa, que ele marcou 2 gols, 2 golaços, né? Que a gente até chegou a comentar Eu vi e tal. só Pessoalmente falando. O Vitesse pegava na bola, o Paraguai tava fazendo e jogava. Isso. Passando assim pelo Virtus rapidinho pra gente falar do Barcola, né? Que você me perguntou, achei interessante essa pergunta. Eu achei a Copa do Virtus muito decepcionante. Achei a Alemanha como um todo muito decepcionante. Klopp vai ter muito trabalho naquela Alemanha ali. E o Goretzka, hein? Pois é. Entendeu? Então, muito triste não, porque eu tô nem aí, sendo bem sincero, né, pra Alemanha. Mas caiu pro Paraguai, vexatoricamente falando, né, um vexame. E, cara, é bom a gente abrir o olho pro Virtus, tá? A gente vai voltar nele mais pra frente, aqui ainda nesse episódio. Viu como o coração às vezes te leva onde as pernas não conseguem alcançar? Pois é. Não, mas o treinador que não pede pro jogador se doar, enquanto o jogador do Paraguai tá no carrinho de cabeça. Dando carrinho de cabeça. E o Virtus como? Sem suar uma gota. Exatamente, Cabo Verde aí. O tempo, o senhor da razão. Exatamente. Então, a gente vai voltar ainda no assunto do Virtus, porque ele foi citado no que a gente vai falar sobre o Iraola um pouquinho mais pra frente. Agora, falando sobre o senhor querido Bradley Barcola, né? Que é o... Já viu aquele meme do Wolverine olhando pro retrato assim, na cama? Então, atualmente o Wolverine é o Liverpool e o Barcola é o retrato. O Barcola também pode ser chamado de o cara do momento. Exatamente. E, assim, eu já vou até dar um pitaco naquilo que você falou relacionado ao Operário, que eu achei interessante eu falar minha visão sobre esse teu argumento também. Mas a Copa do Barcola, pra mim, deixou ele mais pra baixo do que pra cima. Eu acho que foi oscilante, né? Porque em alguns jogos ele teve algum certo destaque, marcando gol, né? Famoso gol de 3-0, mas marcando gol, né? E assim como teve alguns jogos que ele teve bolas decisivas que ele perdeu na cara. Eu lembro até que teve até uma mensagem que assim que ele perdeu o gol na cara, tu me mandou mensagem: esse Barcola é muito superestimado. Eu lembro. E assim, eu concordo, mano. Olha, eu fiquei menos fã do Barcola. Vocês sabem que eu era muito fã do Barcola, né? Eu, assim, pra mim, Barcola era absurdo. E essa Copa... E você confesso pra vocês que eu assistia poucos jogos... Poucos não, mas assisti 50% dos jogos do Barcola na temporada. Porque eu realmente gostava dele. Mas eu ainda gosto, acho um bom jogador. Só que decidiu pra colocar... Essa Copa serviu pra colocar ele na posição correta agora, que eu colocaria ele, né? E falando sobre aquela questão que você falou dele, sobre a questão do Operário, eu concordo com você, mano, só que eu tenho só uma ressalva, que eu acho, né, que hoje em dia, realmente, pelo patamar que o mercado chegou, né, até nas próximas temporadas, o jogador Operário vai ser esse valor mesmo, sabe? Eu não acho que vai ser mais 70 milhões, né, tipo assim, ó, eu acho que vai ser 30 milhões, um roubo, o que o Liverpool fez em relação ao McAllister pro Brighton, você não vai ver mais na história. Quando ele foi histórico. 30 milha pelo McAllister, o Liverpool tá rindo de orelha a orelha até hoje. Mesmo uma das mais que eu comemorei nos últimos anos. Exatamente. Mesmo o McAllister não ter feito uma temporada tão boa quanto na última temporada, mesmo assim valeu os 30 milhões que foi pago. Então só pra você ter uma noção. Eu entendi o seguinte, mas só uma pergunta. Mohamed Kudus, hoje, em baixa, Premier League, jovem, sim. Estaria quanto? Pô, cara, eu vou te falar que eu confesso que eu não conheço tanto o Kudus assim. Ele já foi muito especulado no Liverpool. É aquela típica oportunidade de mercado que o Liverpool costumava aproveitar. Sim. Jogador em baixa, idade relativamente aceitável, um valor não tão absurdo e que talvez o clube que ele está no momento não ficasse tão preocupado em vendê-lo. Sim. O meu ponto com o Barcola é bastante simples, só para te passar a palavra. Sim, ele é um bom jogador? Potencial de ser espetacular? Talvez. Isso aí. Pelo valor que estão cogitando, vale a pena? Não. Por diversos aspectos. Primeiro, ele não tá pronto. Aí vão dizer, mas aos 23 anos ele não vai estar pronto. Não é você que disse que não existe teto de jogador? Sim, eu digo. Só que ao mesmo tempo eu sou o cara que diria para não pagar 100 milhões no salário do Chelsea. Sim. Ou no salário da Fiorentina. Cara, eu tive uma discussão dessa há pouco tempo com um cara no grupo, né? Que foi assim, o cara falou assim, eu acho um absurdo
pagar cento e poucos... Igual você tá falando aí, acho um absurdo pagar cento e poucos milhões. Olha só, a gente pagou 70 milhões no Salah naquela época e tá pagando 120 milhões no Barcola. Eu falei assim, cara, eu entendo, mas se eu te falar que aqueles 70 milhões do Salah não foi um absurdo também... Porque assim, o Salah vinha de baixa. É muito fácil ser engenheiro de obra pronta e vir falar que o Salah custou barato agora. De fato, agora ele custou barato. Mas na época, pela forma como ele... Tinha gente debochando, mano. Tinha gente falando, não vai servir de nada. Se você for entrar na publicação que o Liverpool anunciou o Salah no Twitter, tem o primeiro comentário lá que tá cheio de curtida porque viralizou, né? Depois de muitos anos. Falando que... Hã? É do De Laurentiis? Tem um comentário muito famoso do De Laurentiis que ele fala que é o Keno africano. Isso, exatamente. Então, tipo assim, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta, sabe? E falando sobre a questão do Barcola, eu acho que assim, é caro pro jogador que ele é atualmente, pelo que ele já entregou até aqui, né? Só que não é como se o Liverpool estivesse cometendo um crime no mercado. É o que eu tô falando. O mercado todo está inflacionado. É esse que é o problema. Não é o Liverpool exclusivamente que tá fazendo uma loucura e tá sendo chamado de burro. É tipo assim, tem gente contratando jogador também a quase 160 milhões, a 150 milhões. Então o Barcola é só mais um desses superestimados também por conta da Copa do Mundo. Você tá entendendo? A minha questão com o Barcola, eu gostaria de usar exemplos no nosso próprio elenco. Quando a gente gasta 135 milhões do Isaac, o que isso te passa? Ele vai chegar e vai resolver o problema, certo? Sim. Quando a gente contrata o Vitz por 115, o que isso te diz? Que a gente vai contratar um jogador que vai resolver o problema. Sim. Eu não tenho essa sensação com o Barcola. E pior, só que o Vitz, ele era uma lacuna no time. A gente não tinha um jogador como o Vitz. O Isaac também, ele era uma lacuna. O Barcola, não acho que seja uma lacuna. A gente vai entrar no mérito do que o Iraola disse, dos planos dele, afinal de contas ele é o treinador, e aqui já de antemão digo, se a FSG optou por mudar e achou que esse seria o caminho correto, cabe a esse que vos fala, como torcedor, apoiá-lo. E eu gostaria, de forma firme, que o clube o apoiasse. Se ele quer um ponta que joga nas duas, comprem o ponta. Se ele quer um zagueiro que seja canhoto, comprem o zagueiro. Se ele quer um volante construtor, físico, destruidor, seja o que for, comprem. Vocês quiseram a mudança, então o apoiem. A questão com o Barcola é que ele, primeiro, é muito caro. Sim. Segundo, ele não resolve o problema. E terceiro, ele causa problema. Porque se a ideia do ponta híbrido, que joga nas duas, não funcionar, das duas, uma. Ou ele vai jogar improvisado, que não faz sentido contratado pelo valor que vai ser, se for. Ou ele vai fazer com que a principal joia do elenco jogue improvisado. Vamos fazer um exercício aqui? Vamos lá. Já adiantando o assunto e misturando um pouco dos assuntos, o Barcola ele tá vindo por conta que ele é o plano B. A gente sabe disso. O plano A era o Diomandé. Isso é importantíssimo falar, porque muitas pessoas disseram: Lucas, mas você está sendo contraditório, porque o Diomandé também não vale o que iriam pagar. De fato, só que o Diomandé tem 19 anos e fez uma excelente Copa do Mundo. Excelente Copa do Mundo e fez uma excelente temporada também. E ele joga majoritariamente na direita. Ele pode jogar na esquerda, mas qual é a nossa principal carência? Ponta direita. Isso aí não tem sombra de dúvida. Eu acho que eu até justifico mais o valor do Diomandé agora do que o Barcola, porque o Diomandé, ele vem de uma temporada boa e uma Copa do Mundo boa, onde ele foi destaque da Costa do Marfim. Entendeu? Tipo assim, tinha muita gente que não conhecia Costa do Marfim, não é Costa do Marfim? Tinha muita gente que não conhecia Costa do Marfim e falou, pô, esse Diomandé é bom. Tanto que eu fui um dos caras que eu assisti e fiquei abismado com o jogo do Diomandé. Então, eu acho que é até justificável o valor que foi pedido nele agora. O lance é que eu penso o seguinte, o Barcola sendo um plano B, e baseada, agora eu vou misturar completamente os tópicos aqui, porque eu vou ter que ir no tópico que eu separei aqui, mas vamos lá. Só pra ampliar a tua fala, Rick. Pode falar. Só pra exemplificar o que eu tô querendo dizer. Se eu te perguntasse, Rick, 130 milhões do Barcola, eu até poderia responder de forma positiva. Pô, aceito. Ótimo. Até poderia ser. Mas no mínimo tu teria uma pequena hesitação. Porque o valor é muito alto e ele é um jogador que não está pronto. Agora, se eu digo, Rick, 130 milhões no que Vargas quer, não existe dúvida. Pô, com certeza. Mas é o que eu falo. Por exemplo, o que eu acho, baseado no valor do mercado atual, 100 milhões pelo Barcola eu acho ok. Eu acho um valor justo. 150 é um devaneio. Então, 110 a 120 já é tipo assim,
Pô, já tô gastando Tô pagando mais. mais do que eu gostaria de pagar. 130 milhões já tá tipo assim, não, já tá caro. O Liverpool vai pagar 145, gente. A proposta é 145, é 110 mais bônus. Tem bônus, sacou? No todo é 145. Pra alguém que, de novo, se a questão dos ponta híbrido funcionar, ok. Se não, ele traz mais problema do que resolve. Exatamente. Agora, vamos fazer um exercício aqui, Vamos né, pra pegar. A ideia inicial, eu vi até um vídeo no Futebol Máximo, né, do rapaz lá que eu gosto muito, inclusive ele acertou a Copa do Mundo, que ele falou que a Espanha ia ganhar, né, ele botou o seguinte, o Liverpool de Iraola, né, ele botou que ele acha, né, que na ponta esquerda ficaria super lotado com Ngumorra, Ngumorra, Wirtz, Barcola, né, ali, e só. Aí, 9, que ele achou que aconteceria, né, Isaac, Ekitike e o Vitor Munhoz? Falso 9. Isso. E na ponta direita seria o Munhoz com o Szoboszlai de 10. Certo? Certo. Só que o Iraola disse hoje, já entrando nesse tópico, já embola completamente meio de campo. Porque todo mundo tava achando que o Wirtz seria usado agora mais aberto com o Iraola. E ele falou que não. Ele quer usar um problema gravíssimo nisso. Como 10. Ou seja, ele vai tirar o Szoboszlai dali. O Szoboszlai, atenção, o Szoboszlai que foi o cara mais criativo do Liverpool na temporada passada. O cara vai tirar ele da posição que deixaria ele com a faca e o queijo na mão. Pra botar um cara que até o momento não rendeu o que esperava. Beleza? Vamos confiar na palavra do treinador? Vamos. Com isso, a gente já tem algumas mudanças. A gente tira o Wirtz da ponta esquerda, né? E coloca ele no meio. Automaticamente vai ter que botar o Szoboszlai em algum lugar. Concorda comigo? Concorda comigo? Primeiro, concorda comigo? O único que eu enxergo aqui, pra ele não sair da posição, é ele pra ponta direita. Concorda comigo? Aí que tá. Ele indo pra ponta direita, Vitor Munhoz virando reserva, como reserva, vamos ter um ataque. Ainda tem o Chiesa. Hã? Porra, ainda tem o Chiesa, meu Deus do céu. Olha só. E o Rio? Exatamente, ainda tem um ataque com Isaac, Ekitike e Vitor Munhoz também. Exatamente. Todo mundo joga em todas. Isso. Aí na ponta esquerda a gente tem, botando aqui por característica, né? Rio. Aí vai ter o Gakpo já tá no meio, vai ter o Rio e vai ter o Barcola. Então, assim, ele vai deixar dessa forma, porque o que na minha visão vai acontecer com o time, sabe o que é? O ataque não vai funcionar. Eu acho. Posso estar sendo dando um tiro no meu pé e o Liverpool no próximo jogo que tiver o time completo, o Liverpool vai fazer 6-0? Posso. Dou o braço a torcer aqui. Só que na minha visão, ele querer usar o Wirtz dessa maneira, atualmente, um cara que já se mostrou na Alemanha não ser um cara sanguíneo do jeito que ele gosta, eu acho que vai ser complicado. Eu acho que o Szoboszlai faz absurdamente melhor essa função que o Wirtz faz por uma coisa de transição rápida, que é pegar a bola, dar 2 toques e fazer o gol. Sacou? Pode falar. Qual foi a observação que eu mais fiz durante a última temporada em relação ao time? Que o time ele marca mal, não é? Marca mal, Vamos supor que o Iraola utilize o Barcola foi contratado e ele vai ser utilizado na esquerda. E que por alguma razão ele opte pelo Ngumorra na direita. O Bradley está fora de combate. A gente vai jogar com uma lateral com Ngumorra e Jeremy Frimpong. Pois é. Aí vamos supor que não vai ser isso. Ele vai utilizar o Szoboszlai na lateral. De novo. Eu acho que não vai ser isso. O Szoboszlai vai ser volante. Isso. Ou seja, novamente, caso isso aconteça, duvido muito que aconteça, espero que não aconteça, novamente nós vamos estar sucateando o nosso melhor jogador. Então, o que não faz qualquer sentido. É isso que eu tô pensando. Um mar de dúvida, nós estaremos trocando a única certeza que temos por outra dúvida. Cara, deixa eu te falar só uma coisa aqui. Deixa eu só te cortar. Eu acho que... Eu lembrei de uma coisa aqui, né? O Barcola, gente, ele não vem pra ser protagonista, tá? Apesar do valor, ele não vem... O Carragher falou... Dane-se o Carragher. O Barcola não vem pra substituir o Salah. Gente, tira isso da cabeça. Se você tá com isso na cabeça, você vai se decepcionar.
o Barcola, ele vem para ser mais um nesse elenco de ataque. Ele não vem, como eu falei no início, gente, eu acho que esse Liverpool do Iraola, ele vai ser um Liverpool muito mais dividido, o estrelismo ali entre os jogadores, do que um jogador sem ser... Se for vamos escolher um jogador para ser referência? Vamos, vai ser o Isaac. Na minha visão, vai ser o Isaac. Porque ele vai ter mais campo para correr, porque o David vai jogar em transição, vai ter mais abertura. Sabe o que a gente vai ver o Isaac, na minha opinião? Se tudo ocorrer conforme a gente planejava e der tudo certo, o Isaac vai virar um Haaland da vida. Vai ser isso aí. Receber bola enfiada no toque ali para ele pegar, driblar, ou no máximo chutar pro gol. Eu acho que o Isaac vai ser isso. Então, assim, em que ponto a gente quer chegar aqui? Pelo menos na minha visão, né? O Lucas pode dar a visão dele. O Barcola, vindo pelo preço que tá vindo, eu acho ultrajante. Eu acho um jogador bom? Acho. Acho um jogador excelente, acho que ele possa vir ser um jogador excelente. Isso é uma mas frase não de alguém acho que gosta do Barcola. E não acho que mesmo que ele venha ser um jogador excelente, não acho que ele vai ser o principal do ataque. Eu acho que ele vai ser talvez de um super ataque, de um trio novo histórico do Liverpool. Pode ser, mas eu acho que a principal estrela, gente, tira isso da cabeça. Por isso que eu tô tão incomodado com todo dia só notícia do Barcola, enquanto o time não se mexe para contratar outros jogadores. Entendeu? Porque uma coisa que eu também falei com muita frequência, eu peço até desculpa pela analogia, mas vocês aí que são amantes de cachorro, se vocês querem um cachorro para proteger a casa, vocês não compram um Beagle. Se vocês querem um cachorro para proteger a casa, vocês compram um Pitbull, Rottweiler ou qualquer outra raça do tipo. Porque ela foi feita, moldada, treinada, preparada para aquilo. Se nós temos no nosso elenco diversos jogadores que não foram moldados para a marcação, talvez, hipoteticamente, se o Iraola tiver um grande poder de convencimento, porque eu já adianto aqui, eu não acredito que existe por parte de treinador nenhum, ou o jogador possui aquela veia marcadora de jogador que se doa, ou ele não faz, porque muita gente gosta de falar o seguinte, mas o Dembélé mudou muito, hoje em dia ele volta para marcar, etc. Beleza, mas só que atrás dele, caso ele não faça, nós temos Vitinha, João Neves, Fábio Ruiz, Pátio, o lateral esquerdo, que joga em Portugal. Eu sei qual que é Nuno Mendes. Nuno Mendes, Hakimi, ou seja, se por acaso o Dembélé fizer o que o Dembélé normalmente faz, ele tem todo um respaldo defensivo. Se por acaso o Wirtz jogar como o Wirtz joga e não marcar a saída de bola adversária, atrás dele nós teremos o Ryan Gravenberch, que não é um volante. Mas aí, eu tenho que dar um adendo aqui em favor do Barcola, tá? Pelo menos foi o que eu vi. Ele volta pra marcar, de fato. Ele é um dos ataques que volta... Tipo assim, a diferença entre ele e o Gakpo, era o Gakpo nessa temporada, na ponta esquerda. Inclusive o gol que ele sofre, tá? o Barcola tá jogando, ele é substituído, coloca um Desiré Doué, o Desiré Doué não acompanha e sai o gol. Exatamente. Isso acontece durante a Copa. Mas só para voltar ao raciocínio, de novo, a gente passou uma temporada inteira falando onde está o meu volante. Exatamente. Por isso que a nomeação do Gakpo como alvo principal me preocupa. Primeiro, porque, de novo, ele é muito caro e a gente torce pro Liverpool. Gastando 140 milhões no Gakpo, no Barcola que seja, a gente sabe, eles vão dizer que não. Algumas pessoas vão te dizer que não também, mas a gente sabe. Esse valor será impactante para qualquer outra contratação, porque o Liverpool não vai gastar esse valor nele e trazer um volante por 80 milhões. Não vai. Não, e outra coisa, assim, eu fico olhando o Liverpool tendo opções no mercado, né, de trazer jogadores interessantes. E, cara, eu fico olhando, por que o Liverpool não vai atrás do Bruno Guimarães, mano? Por que não vai atrás? Ele já tá encaminhado com o Arsenal, então só sei que mas é justamente, ele tá encaminhado com o Arsenal porque ninguém entrou pra conversar, pra ninguém... Cara, o Diomandé tava encaminhado com o PSG, mano. Nem sei qual é o perfil do jogador que virar o lateral no meio-campo. Eu nem sei se virar o lateral no volante. Mas assim, mano, deixa eu te falar uma parada. O Diomandé, o PSG fez uma nota para o Diomandé. O PSG se sentiu muito ofendido. Tá ligado? Não quero tirar o Liverpool da reta, porque eu acho que a gente foi negligente de novo nesse aspecto. Sim. Poderia ter sido um pouco mais ágil. Mas a verdade, lendo tudo que aconteceu depois, o Diomandé foi meio que... É um baita de interesseiro. Quer jogar onde? Quer jogar no Chelsea? Pô, torcia pro Chelsea desde pequeno. Quer jogar no Real Madrid? Poxa, meu tio-avô torce pro Real Madrid. Não, com certeza. E o Liverpool? Meu pai torce pro Liverpool. Ou seja, aonde foram falando, ele foi dizendo que alguém torcia. O Real Madrid chegou, pagou e outra. Acredito eu que ele tenha entendido o que pensei que fosse o principal trunfo do Liverpool. No PSG, ele não chega jogando.
Não, No Real Madrid chega. por causa da ponta direita, né? A No ponta Liverpool ele direita, chegaria. a ponta direita do Real Madrid tá mais liberada agora, porque com certeza o Rodrigo vai sair Até o Vinícius Júnior pode sair. Exatamente, até o Vinícius. Eu acho que o Vinícius Júnior vai sair de graça do Real Madrid, né? Eu acho que ele vai sair no ano que vem. Então, acho que ele vai acabar renovando, vão fazer algum acordo, alguma coisa. Cara, eu acho muito difícil, porque... Eu acho muito injusto também com ele, né? Um off-topic aqui rapidinho, porque... Imagina só, mano. Se coloca no lugar do Vinícius Júnior, ele tá demorando pra renovar o contrato. Mas tu imagina só, tu deu 300 La Liga pro teu time. Tu deu 2 Champions, marcando 2... No Real Madrid, isso não vale. Não, mas eu entendo, cara, mas assim, é justamente esse meu ponto. Tu deu 2 Champions pro time, tá ligado? Aí vem um cara que nunca ganhou uma Champions na vida, É o Real Madrid, isso não vale. chega e ganha mais dinheiro que... Não, o problema não é esse, mano. O problema não é o Real Madrid. É só a questão de um moleque que até então só tinha experiência na Liga Francesa, entendeu? Ganha 300 Liga Francesa, que é um campeonato que qualquer timezinho ganha, que se for dentro do PSG, né? Óbvio. O cara vem e ganha... Beleza, não vou tirar o mérito do Mbappé de ser um excelente jogador em Copa do Mundo, mas é de 4 anos, tá ligado? E ele também entrega bons números no PSG, mas era o PSG, mano, tá ligado? Tipo Essa assim, é a questão, o Vinícius Júnior, querendo ou não, eu tenho todas as minhas críticas ao Real Madrid, a La Liga, ao Barcelona, também a outra liga que só ganha esses 2 times, mas na Champions, contra vários times, manteve o protagonismo. Você tá O que entendendo? o Real Madrid fez com o Cristiano Ronaldo? Eu tô ligado. Tá respondido. O Real Madrid, essa é a questão deles. Eu só tô dando uma razão aqui pro Vinícius Júnior. Sim, mas aí eu tô te dando um ponto, porque o Real Madrid é assim. Ele não se importa com quem é o jogador. Por isso eu tô falando. Por isso é que acho, não só como torcedor, mas eu acho que, pessoalmente falando, o Szoboszlai foi muito inteligente. Porque ele entendeu que no Liverpool, conquistando as coisas, mais do que ele já conquistou, ele será lendário. No Real Madrid, ganhou uma Champions. Ganhei uma Liga. Com essa renovação, ele cravou já. Eu posso dizer que ele cravou já a finca de tipo assim, do ídolo dessa geração. Eu tenho completa e absoluta certeza. O que eu quero dizer é que o trator do Real Madrid, ele é muito... Como é que pode dizer? Ele é constante. O Vinícius Júnior ganhou 2 Champions Leagues, etc. Foi protagonista, ganhou a Liga, o melhor jogador. Trouxe o Mbappé. Vinícius Júnior, se você não jogar, já trouxe o Mbappé. Trouxe o Henry. Caso vocês não joguem, já tem alguém aqui. O Diomandé tá brigando muito, já trouxe o Diomandé. Mbappé, Vinícius Júnior, fulano, se você não jogar... também é que... Então a roda gira muito rápido. E o que eu penso também é que também vai muito no que eu tava discutindo, né? Quem acompanha a nossa rede social lá viu que até um tweet meu, a galera gostou, que eu comentei de um perfil, falando sobre o Coutinho e a ida dele pro Barcelona. O cara botou que, não entendo até hoje por que o Coutinho foi pro Barcelona, porque ele poderia ser ido no Liverpool. Entender. A mídia brasileira faz dos times espanhóis como se fosse o baluarte do Brasil. Então, aí eu fui lá e comentei, cara, desculpa, mas assim, é muito fácil ser engenheiro de obra pronta. Por que eu tô falando isso? Porque eu vou chegar no Vinícius Júnior, tá? É muito fácil você ser engenheiro de obra pronta e vir falar agora que deu errado. Mas na época, todo mundo falava pra ele ir pro Barcelona. Todo mundo falava, não entendo por que ele não vai pro Barcelona, é sonho dele, etc. Exatamente. Aí eu usei exemplo, quer ver como fazem isso até hoje? O Szoboszlai, até 6 meses atrás, estava sendo ligado toda semana ao Real Madrid. Entendeu? E todo mundo fala, não, tem que ir pro Real Madrid, não entendo por que não vai pro Real Madrid. Um outro off-top, por isso que a negociação do Neymar é tão bizarra até hoje, porque ele saiu da galinha dos ovos de ouro, pra muito. Óbvio. Exatamente. Aí eu penso assim, então, obrigado, você me deu um belo argumento agora, porque eu vou chegar nesse... É quase irracional. Vou chegar nesse assunto do Neymar também. Aí você pega, ele teve a chance, né? Ele teve a chance e aproveitou de se tornar um ídolo no Liverpool, e assim, tem totais garantias de ganhar uma nova Champions pelo Liverpool e de ganhar uma nova Premier League, como já ganhou Premier League, e se tornar ainda mais um ídolo do que ele é. Entendeu? E ele não foi para o Real Madrid, sabe? Aí eu fico olhando assim, a galera não entende isso, a galera não vê isso, entendeu? E por que eu tô falando isso? Porque na hora que a galera fica falando do Vinícius Júnior, tá saindo do Real Madrid, não entendo por que ele vai sair do Real Madrid pra ir pro Arsenal. Gente, desculpa, outros times também ganham títulos. Outros times também têm ídolos. Outros times também fazem história. Esses times é muito maior. Então, assim, aí eu ganho uma Champions League com o Arsenal. Exatamente. Ele vai ter uma estátua na frente do estádio. Exatamente. Aí eu penso assim, tipo,
A galera fala do Neymar, não, o maior erro do Neymar foi ter ido pro PSG. Uma ova. Sabe por que o maior erro do Neymar foi ter ido pro PSG? Não foi porque ele teve... quer dizer, sabe por que não foi um erro ele ter ido para... Não tem que pegar até. Então, exatamente, eu vou chegar nesse ponto. O problema não foi o Neymar ter saído do Barcelona, que a galera fala que foi sair do Barcelona. Foi porque ele foi para o PSG. Ele poderia ter ido para qualquer outro clube de uma liga muito, muito melhor, porque a França era muito combativa. Então, se ele fosse para uma Inglaterra, principalmente uma Inglaterra daquela época, que era muito menos física, como tá hoje, que voltou a ficar muito física, né? Ele poderia ter alcançado coisas bem melhores. Até se ele fosse para uma outra liga, como uma Alemanha, por exemplo, poderia também ter um estilo de jogo mais vertical, etc. 37 Mas sabe por que todo mundo fala que ele deveria ter ficado no Barcelona? Porque é o Barcelona. A galera só pensa isso. A galera, não sai da Barcelona. E continuar sendo o cachorro do Messi? Porque com todo respeito, ele poderia fazer uma temporada com 1 milhão de gols. Ele sabe o que iam falar na frente? Não, porque o Messi deu uma bola de ouro pro Neymar. Uma ova que o Messi deu uma bola de ouro pro Neymar. Aconteceu naquele famoso jogo contra o PSG. O Neymar colocou o jogo no bolso, bateu falta, bateu pênalti. Então, é isso que eu tô falando. Várias coisas e a capa do jornal era quem? Exatamente, Lionel Messi. É aquela coisa, Rick, se você está na Disney, não espere que a capa do jornal seja o puto. Exatamente. Então, assim, a galera, antes de tudo, de a galera ficar tentando dar uma de engenheiro de obra pronta, a galera tem que parar com essa mania de que todo jogador bom tem que ir para Real Madrid e Barcelona. É por isso, falando, né, que passa anos e anos e só tem uma diferenciação de campeões na La Liga entre Real Madrid e Barcelona, e eles vão com o calendário deles, que é uma moleza, que é uma mamão com açúcar, e toda a merda de temporada eles batem semifinal, final de Champions League, porque eles chegam muito mais tranquilos, muito mais em forma do que um time da Premier League que tem que disputar Premier League, tem que disputar Champions, tem que disputar FA Cup e Carabao Cup, pô. Dá licença, irmão. A gente perdeu 2 vezes seguidas com o PSG, com totais méritos. Eles mereceram passar. É bem verdade que na primeira eliminação a gente poderia ter passado. Caso a bola do Corsá tivesse entrado, o Salah não tivesse perdido tantos gols, etc, a gente teria passado. Eu entendo que o PSG é o melhor time do mundo atualmente. Sim, só mas que não também, é como se ele tivesse atropelado também, não. Eu não tiro o fato de que ele também teve um calendário muito mais... Mano, eles teve jogo adiado pra jogar Champions contra a gente. Ele jogou onde eu quero chegar. A Liga, além da Liga ser um treinamento extra para eles, com todo respeito aos outros clubes, pessoal, sejamos sinceros aqui, a Liga Francesa o PSG é um treino preparatório para Champions. Exatamente. E a partir do momento onde eles deixam de jogar o campeonato francês e descansam para enfrentar times ingleses, é injusto. Isso eu vim falando aos amigos que eu já converso há mais tempo, há vários anos. Porque o Real Madrid ganha tantos títulos. Tudo bem, ele ganha muito mais títulos de Champions League que os outros, mas em compensação, no final de semana ele tem que enfrentar o time A, no final de semana que vem ele vai enfrentar o time B, enquanto isso ele enfrenta o Tottenham, e aí enfrenta o United. Mas você só tá falando do Big Six, beleza. O 20º colocado da Inglaterra gastou muito mais do que talvez o 5º colocado da La Liga. Quer ver um exemplo? O Manchester City, quando foi eliminado pelo Real Madrid nessa Champions, ele tava jogando um jogo contra o Real Madrid e outro contra o Arsenal, disputando a Copa da Inglaterra. Exatamente. Não podendo perder. Então, assim, a galera não tem essa noção, sabe? Eu fico bolado porque a galera... Tipo assim, a mesma... Vamos colocar em contextualização aqui, pra ver se a galera entende, escrevendo no quadro. É a mesma coisa que acontece com a CBF e o Flamengo aqui no Campeonato Brasileiro. O Botafogo ganhou o Brasileiro e ganhou a Libertadores, tendo, tipo... na verdade, foi o Brasileiro. Tendo que viajar pra jogar no dia seguinte o Mundial de Clubes. Aí caiu pra um time o Pachuca do México. Claro, porque os caras descansaram, recuperaram dentro do avião e jogaram com menos de 12 horas. Aí e o Flamengo, nesse ano que foi jogar o negócio, a CBF adiantou o jogo do Flamengo, entendeu? Então, assim, é o que eu fico falando. A própria liga age para favorecer esses times. É a mesma coisa que acontece com a Liga Francesa e o PSG. O PSG é o único time, internacionalmente falando, que vai para frente na Europa, né, que vai para frente. Então, a Liga Francesa escolheu fazer com que o PSG vá lá para frente. O Klopp vivia... Até uma piada interna. O Klopp vivia reclamando que os jogos do Liverpool no final de semana eram sempre os mesmos. Exatamente. Ele sempre fala, por que o Liverpool é sempre o primeiro clube a jogar? 8h30 da manhã, né?
era sempre o Liverpool. Isso. Tanto é que a margem de diferença de um pro outro é gritante. Exatamente. Então, Enfim. gente, assim, gente, a gente já tá chegando no final, né? Já tá quase 1h10 aqui de papo semanal. É exatamente esse tempo, assim, que eu quero Não podemos trazer com deixar de vocês. abordar o que o Iraola disse, hein? Não, vamos falar agora, vamos falar. Só pra esclarecer, né, pra esse papo semanal, a gente tem a pretensão de lançar sempre no horário do almoço. Pra você, né, comer, escutando aí, conversando com a gente e tal, dar as suas opiniões, suas ideias. E indo pra um dos tópicos finais, né, Lucas, fale sobre a coletiva de imprensa do Iraola hoje, que a gente já abordou a questão do Vértice de 10, né? Tá. Primeiramente, vocês que acompanham o canal com mais frequência e que conversam comigo também, sabem que eu não era o maior fã da mudança de treinador por diversas razões, que eu não vou entrar aqui de novo no mérito, porque tem vídeo no canal, tem live feita, etc. Aconteceu. Uma vez tendo acontecido, preciso ser sincero comigo e com vocês. O Iraola me surpreende na quesito postura. Primeiro, pela questão do tempo de contrato que ele optou, porque ele mostrou que ele tem, vamos ser sinceros aqui, culhão. Ele poderia sentar num contrato de 5 anos e cheguei ao Liverpool, vou fazer aqui uma temporada razoável, meu contrato é grande, minha multa é alta, etc. Tudo ok. Trazendo também um parênteses pro Klopp, que foi apresentado na seleção alemã, e disse: se vocês quiserem que eu vá embora, eu vou embora sem multa, etc. É o que um homem faz. Deixa eu só abrir um parênteses aqui. Eu só espero, né, que eu espero que isso aconteça de verdade, né, que a gente não entre numa novela todo ano, porque com um contrato de 2 anos, acabou essa temporada, já entra no último ano de contrato, tá? E tenha certeza que se for uma temporada boa, ele vai ser assediado por outros clubes. Espanhóis, principalmente, aí a gente exatamente. Então, assim, eu acho que é bom que ele mantenha a palavra, né, de que se ele faz 2 anos de contrato, né, que ele pelo menos quando fizer uma temporada muito boa, que eu tomara que seja essa, ele já renove facilmente, tá bom? Porque vai ser muita sacanagem ele fazer uma temporada muito boa e na outra ele já falar, não, vou fazer só mais um e fechei com, sei lá, o Raio Valecano de novo pra fazer mais difícil, mas né? seria provável. Exatamente. Enfim. Talvez, Barcelona acho não, Barcelona não. Talvez o vínculo dele com o País Basco não permita, enfim, o futuro dirá. Em relação ao que ele disse sobre os pontas, eu fiz um texto recente, o Rick já leu, acredito que vocês tenham lido, eu falei do Barcola, disse que, no meu ponto de vista, faz pouco sentido a contratação. De novo, não estou entrando no mérito do jogador, se ele é bom ou ruim, afinal de contas, acho que isso nem deveria ser discutido, mas sabemos que ele é bom. Só que eu abordo o preço, abordo a necessidade, abordo o encaixe, enfim. Leiam lá, deem essa moral pro canal, afinal de contas a gente faz o trabalho com muito carinho, e aborda esses aspectos. Dias depois, o Iraola dá uma entrevista e diz que a contratação, diz que a questão dos laterais, dos pontas híbridos, que ele quer que todos os jogadores façam todas as posições e que isso não seria um problema. Dessa forma, o Barcola faz mais sentido. Então, a partir desse princípio, a contratação seria, não vou dizer menos pior porque seria injusto, mas seria mais cabível. Ainda assim, o valor é muito alto. Ele também falou sobre a questão do Florian Wirtz, que o Rick já deu um pequeno spoiler, em relação a que o Wirtz vai jogar atrás do centroavante, como um camisa 10, quase como um camisa 10 ponta de lança. Estou falando aqui, Rick, sobre a questão do Wirtz, que o Iraola falou, que ele vai jogar atrás dos atacantes como um camisa 10 ponta de lança, e não pelas pontas. Por um lado é bom, porque eu sempre imaginei o Wirtz ali. Muitas pessoas viviam falando, Lucas, você critica demais o Wirtz na Alemanha, joga mais aberto, etc. Não sei se ficou claro pelo sotaque, eu não sou alemão. E também não acho que o Wirtz tenha valências suficientes para jogar na Premier League de ponta. Porque é uma liga muito física, são laterais muito fortes, muito rápidos, e ele não é tão rápido assim, ele acaba esbarrando na categoria Harvey Elliott. Pequeno e lento demais para a ponta, ou seja, complicado, e acaba sendo encaixotado no meio campo. Ou ele aumenta a fisicalidade de um aspecto, ou ele tem um jogo mais assertivo, mais rápido, ou ele vai ser engolido. Porque, sejamos sinceros, jogar contra o Nottingham Forest fora de casa, ele não vai ter tempo para jogar com a bola. Porque na Bundesliga ele segurava a bola, olhava, pensava, ok, lá, ele tá aqui agora. Então, entenda a sua realidade. O vice na ponta não me agrada. Ouvindo isso do Iraola é positivo por um lado, por outro é negativo, porque a gente tem o Szoboszlai. E aí entra no que o Rick falou. Onde eu vou colocar o Szoboszlai? Eu estou tirando o meu melhor jogador e uma das poucas certezas que eu tenho para uma possibilidade do que o vice talvez venha jogar. Porque, de novo,
É o que eu falo, todos os assuntos estão interligados. Parece que não, mas estão. O valor do Barcola é um valor de um jogador que é uma certeza. O Wirtz foi comprado como uma certeza. Até hoje ele não chegou ao Liverpool. O Wirtz do Leverkusen não chegou ao Liverpool. Venderam outro. Talvez agora ele comece a jogar. Aquele não chegou. Então, trocar o meu melhor jogador, que teve a principal temporada dele, numa temporada desastrosa do clube, e mesmo assim ele não foi prejudicado. E muita gente disse, ele tá jogando muito bem porque o time tá jogando muito mal. Pelo contrário. Fala mais bem do Szoboszlai na temporada passada do que mal. Ele não se favoreceu da temporada ruim dos companheiros. Ele se favoreceu da temporada boa dele. Não é uma questão de trazer a temporada dele para baixo porque o time foi mal, então qualquer coisa que ele fizesse era elogiável. Não, ele realmente foi muito bem. Então, quando você tira seu principal jogador de uma posição onde ele deva jogar para dar prioridade para alguém que é uma dúvida, me causa espécie. Eu me preocupo. Em contrapartida, o Wirtz é muito bom, então ele merece essa chance. E como virar um novo treinador, novos ares, etc., novas ideias, vamos ver o que acontece. Estaremos aqui para observar. Ok. Ele falou sobre isso. Novamente, trazendo sobre os pontas híbridos. O Rick ele tinha levado a não ouviu. O Iraola comentou que ele quer pontas que possam jogar nas duas com tranquilidade. Ou seja, ambidestros, etc., que corta para dentro, joga na direita e esquerda. É o caso do Ringo Moore, que já começou a jogar de ponta direita, como vocês viram no amistoso passado. Já começou a jogar lá, então indício de que pode acontecer. O Barcola também pode fazer isso, então talvez tenha essa dobradinha. O Rick comentou que tem receio em relação ao ataque. Eu tenho menos receio em relação ao ataque do que eu tenho com a defesa. Porque eu acho que um ataque que joga dessa forma ele é muito flutuante e acaba confundindo a defesa adversária. E por se tratar de jogadores com qualidade, isso é bom pra gente. Ao mesmo tempo, eu sou um cara que monta os times da defesa pro ataque. Me preocupa o fato da principal peça especulada ser o Barcola, que é alguém que, em tese, não preenche o espaço que a gente precisa e deixar negligenciado de novo o que a gente realmente precisava. Exatamente. Onde está o meu volante? Eu penso da seguinte forma: o problema não é o ataque o ataque, né, flutuante, com jogadores podendo fazer quase todas as posições ali nas pontas, principalmente. O meu problema atual foi com o que ele disse, né, hoje na entrevista. O Wirtz de 10 pode embolar muito essa questão. Por quê? A questão é que o pilar todo era, pra mim, na minha visão, era o Szoboszlai como pilar principal do meio campo. Ali, tipo, pelo menos no meio campo pro ataque, né, que eu tô falando. Então, o Szoboszlai de meia ofensiva de 10, sabe? Mesmo seja número 8, né? Eu assisti o jogo passado e o que eu mais gostei de ver foi a liberdade do Szoboszlai. Exatamente. Ele jogou mais como um volante, estava mais preso. O segundo tempo ele flutuou em campo. Exatamente. Eu adorei aquilo, porque ele agrega o que o time do Iraola vai ter, acredito eu, como principal qualidade, que é a intensidade. Ele tem capacidade de subir e voltar na mesma energia. Ele preenche todos os espaços do campo, corre por todos os seus companheiros. Então, privá-lo a uma ponta, talvez resolvesse alguns problemas, mas eu acho equivocado. Então, exatamente. Então, o problema todo é esse. Exato. Então, e julgando que uma questão óbvia, nós só podemos jogar com 11 em campo. Julgando que a nossa principal opção na janela é um ponta, nós vamos jogar com ponta. E se vamos jogar com ponta, são 2. Exato. 2 pontas, menos jogador no meio campo. Então, Szoboszlai e Wirtz vão disputar a posição. Tem que ter volante para esses caras jogarem. E o Liverpool precisa no mercado, não adianta. Não dá para jogar com... Pelo menos mais um zagueiro. Impossível. Você tem. Só pegando de supercampo. Você tem. O Szoboszlai não vou colocar na equação, tá? Porque o Szoboszlai consegue. Ele consegue marcar. Você tem Wirtz, Ringo Moura, Alexander Isak, Bradley Barcola. Em tese. 4 jogadores que não marcam muito. Barcola marca. Porra. Barcola marca. A nível Dias? Não. O time de hoje precisa. A nível Dias. Entendi. Mas tudo bem. Entendi. Não, entendi teu argumento. Aí o Wirtz tá no meio campo. Tá. De 10. Aham. Já me obriga a entender que jogando com 2 pontos, sendo que o Szoboszlai não é um deles, ele vai jogar de volante. Faz sentido. O outro cara, que se não for contratado, vai ser o McAllister, vai ser o Gravenberch. Se for o Gravenberch, com esse ataque que não defende, vai sobrecarregar quem? O Szoboszlai. O Szoboszlai, sim, com certeza. Isso é fato. O meu lateral direito é o Frimpong, que tem mais característica ofensiva. O Kerksen eu nem digo nada. O Kerksen pra mim é um monstro defensivo. Ok. Mas as peças, de novo, não encaixam. Foi o que eu falei a temporada toda passada. Queremos o Arnes lá de fora? Tudo bem, vocês querem o Arnes lá de fora.
Sem peça, ideias são só ideias. Aí, o Iraola tá falando sobre jogadores jovens que estão se destacando. Beleza, o Ramsey pode jogar? Até acho que pode. É uma solução? Não. O Trey Young pode jogar? Acho que pode. É uma solução? Não. Nem o Rio Rumor é uma solução. Exatamente. Então, assim, ou contrata de forma coesa e fortalecendo as principais carências do... De novo, precisamos de um ponta, mas o Bradley Barcola não é uma necessidade. Ele é uma opção. O volante é uma necessidade. O ponta direita, de característica, seria uma necessidade. O lateral direito é uma necessidade e nós não abordamos o zagueiro. E eu nem estou falando isso por conta da lesão do Diogo Gomes. Eu estou falando isso porque a gente precisa de zagueiro como o Diogo Gomes, saudável. Porque nós temos o Van Dijk, que não está ficando mais jovem, está ficando mais velho, e que, felizmente, se lesiona pouco. E além de tudo, a gente precisa de um zagueiro que faça lateral também, tá? É isso que é o ponto. E assim, Esse pode morrer, ele pode envelhecer como leite. Isso aí. A gente pode terminar essa live aqui, amanhã o Barcola ser contratado e já desencadear mais 3 contratações. 3 contratações, exatamente. Se não for assim, se for o Barcola, hoje nós estamos dia 30/7. Se ficar nesse chove não molha. É o último mês, né? É o último mês agora que a gente entra. Porque o Fabrício, com todo respeito ao Fabrício Romano, ele é o mestre em falar a mesma coisa de forma diferente. O jogador quer jogar no Liverpool, o Liverpool quer o jogador, mas os times não conversaram. Aí a outra postagem, os times não conversaram, mas o jogador quer jogar no Liverpool e o Liverpool quer o jogador. Aí muda. Embora o jogador queira jogar no Liverpool. E a galera acreditando, a galera acreditando que tá subindo a contratação. Na verdade, tá tudo a mesma coisa, ainda parada há um tempão. É 150 milhões. Não, será muito menos que 30 milhões. O Liverpool ia oferecer 140, mas tanto. Cara, é por isso que eu falo, cara, que janela de contratação em ano de Copa do Mundo, ela perde um mês aí. Eu gosto por causa disso. Nível Vitor Munhoz. Não conhecia, pagaram, foi apresentado e acabou. E teve mais um também, né, aí, nesse bolo aí também, né? O Jaquim já foi contratado, mas... Agora, assim, pra gente encerrar aqui, né, o que a gente tem que agora aguardar, né, porque o Liverpool joga agora no domingo, você deve estar vendo esse vídeo hoje na sexta-feira, né, o Liverpool joga no domingo contra o Leeds, que não é o Wrexham, que não é o Sunderland, né? Na verdade, o Sunderland pode até ser, mas o Wrexham não é. Então, requer um time mais ok. A gente já sabe que o Isaac e o Gravenberch... Sabe o que eu lembrei agora, Rick? O quê? Um pequeno parênteses. Pode falar. Foi falando dos jogos, eu fui lembrando a nossa sequência. Que uma contratação ou não contratação pode desencadear. Lembra o que aconteceu em relação a Liverpool, Isaac, Tiquet e Newcastle? O golpe foi tão duro que o Newcastle ruiu. O Isaac saiu. O Bruno Guimarães vai sair. Quem foi o outro que saiu? Saiu o time todos. Aquele cara, o Gordon, saiu todo mundo. Foi pro o treinador saiu. O Gordon não foi pro Barcelona. O Voltamada chegou, já queria sair, não deixaram. Ou seja, as contratações estavam engatilhadas. Isaac... o Gordon ficou uma temporada no Newcastle? Não, acho que ele ficou mais. Ele foi contratado pelo Everton e ele ficou, acho que 2 temporadas, não tenho certeza. Mas realmente, cara, é uma contratação que desencadeia a outra. Pois é. Mas... O Arne Slot faz uma janela fantástica, o time não dá certo, ele é demitido. Exatamente. Então, às vezes, uma janela ela tem o poder de levantar ou destruir o time. Espero eu que a nossa janela atual, mais cautelosa que ela aparente ser, que ela dê suporte pro Euro. Porque, de novo, eu falei isso a temporada passada toda e repito agora. E vou falar mais pra frente enquanto não acontecer. O Iraola pode ter as ideias que ele tiver, pode ter a mentalidade que ele quiser, pode ter a capacidade que ele puder ter. Sem peça, são só ideias. O time até o momento não comporta. E você pensa o seguinte, assim, agora é a hora do Isaac entrar em campo já, porque ele já tá bem, já voltou a treinar. O Gravenberch tá de volta, se eu não me engano. O Gakpo tá de volta e o Van Dijk confirmou que esse jogador joga, confirmou que o Vitor joga, etc. Então assim, tá na hora da gente começar a ver porque só é esse mais 2 jogos, né? De pré-temporada e acabou. A gente enfrenta o Leeds, depois a gente enfrenta o Mônaco, enfrenta o Como. Acabou. E enfrenta o Newcastle no Premier League. Então, Newcastle já é a Premier League, eu tô falando de pré-temporada mesmo. Então, assim, a gente tem esses mais 3 jogos, teoricamente 2 jogos
mais difíceis, né? Por conta do time que é o Leeds e o Mônaco, né? Que é o mais difícil. Então vamos Eu acho ver. que é também bastante complicado com uma questão de filosofia. Isso, então vamos ver como o Slot vai começar a colocar o time. Não fala slot, senão o pessoal vai te Meu condenar. Deus do céu. Gente, desculpa. É a primeira Percebam gravação. que esse ato falho foi cometido por alguém que queria a demissão do slot. É não a primeira gravação com Iraola de técnico. Então, assim, gente, me desculpem, tem que me acostumar. Eu não cometi esse erro durante quase 2 horas de vídeo. Primeiro que Iraola já é um nome difícil de falar. Desculpa, na minha opinião. É Iraola ou Iraolá? Então a gente não sabe, né? Mas... Chame de Dr. Octopus. É, isso aí. Vamos ver o que ele vai esquematizar. O senhor Lucas, a gente tem esse papo semanal na semana que vem também, não tem? Com certeza. Você vai me confirmar, né? Então, provavelmente quarta ou quinta-feira da semana que vem nós estamos voltando. Inclusive, pessoal, tá? Deixa aqui nos comentários o que vocês querem que a gente fale, quais são as assuntos que vocês gostariam que a gente abordasse. Barcolar, é bom ou não é? Serve ou não serve? Vai dar treta. Vai ter não vai. Eu sou maluco no olho, vai... necessário. Eu não disse necessário no contexto geral, mas algumas pessoas imputam essa frase na minha pessoa. Ele acha no olho. Ele quer o Darwin de volta, mas não quer o Barcolar. Contexto, pessoal. Contexto. Porque tá machucado, o Darwin voltaria por um valor irrisório, com salário reduzido, por 6 meses. Se matando igual um louco na ponta, defendendo a defesa do Iraola, seria lindo. Ele ia perder 500 gols, mas ia dar carrinho, ia ser maravilhoso. Exatamente. Digam se vocês gostam desse novo formato nosso, tá? Como a gente ainda tá em pré-temporada, a gente não deve fazer live de jogo, porque, gente, pré-temporada poucas pessoas assistem, poucas pessoas têm interesse. Se as pessoas já veem poucos nossos vídeos durante a temporada, quiçá, né, na pré-temporada. Então a gente deve manter, por enquanto, só o papo semanal aqui no canal, né, e conforme a temporada for começando, a gente volta... Só um parênteses. No jogo passado, o Joshua Abe perdeu um gol feito com o passe do Elliott. Aí. Porque os grupos, não critiquem, ele é muito jovem. Ele é muito jovem. E eu vi gente falando que Barcolar faria aquele gol, tá? Ó, aqui, ó. A final da Champions League dele disse que não. Lavo minhas mãos. Exatamente. A final da Champions League dele disse que não. Não só a final. Não só a final. Teve outros jogos também, né? Que ele perdeu o gol. Digo mais, fosse um jogador um pouco mais capacitado, nem pros pênaltis teria ido. Exatamente. Gente, muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Por favor, avaliem o vídeo, deixem seu like, compartilhem aí com seus amigos Reds. Por favor, gente, deixem o like, porque a gente voltou agora. O algoritmo vai jogar a gente lá embaixo. Se você chegou até aqui, digite paçoca nos comentários também, pra gente saber se você chegou até aqui. E Lucas, sei lá, aleatório. Paçoca. O cara pede pra comentar garrafa de água. Garrafa de água, tá vendo? Lucas, dê sua saudação final. E a gente vai encerrar o vídeo por aqui, esse papo semanal, primeiro episódio. Bom, primeiramente, novamente, é um prazer estar aqui dividindo esta tela com você. Mais uma temporada, vários jogos, emoções, alegrias, tristezas, espero que mais alegrias. Novo capítulo, nova era, novas energias, o passado ficou para o passado. Vocês, pessoas de coração peludo, deixem aquele rancor de lado, o que vocês queriam aconteceu, apoiem, torçam. E se você não cornetar, não precisa dizer que vocês fazem isso, vocês sempre fazem. Iraola, antes de qualquer coisa, beleza, o Barcola é interessante e tal, traz o meu volante. Eu não quero mais ver o Gravenberch de volante. Brincadeiras à parte, vamos nessa. Tem jogo domingo, temporada tá quase começando. Soboslai, temporada passada foi fantástico, mas eu espero mais de você agora. Pitts, se alimente bem, tenha um pouco mais de energia. Isaac, não se machuque. Etiquet volte logo que a gente precisa. Inclusive, falo com tranquilidade. Eu prefiro Etiquet de ponta esquerda do que o Barcolar. Tenha uma boa noite. Rapaz! Gente, boa noite. Valeu. Falou. Valeu.